Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao episódio 5 do Na Mira do Pro, onde eu estou analisando as mãos jogadas pelo nada mais nada menos que Neymar Júnior, grande parceiro, ídolo brasileiro do futebol. E ele está jogando aqui no PokerStars lá da Espanha, mandou o Hand History para mim, então já agradeço de coração, Neymar, por ter dado essa oportunidade aqui de a gente analisar seu jogo. É a primeira vez que ele está jogando online, esse torneio foi a primeira vez que ele jogou online. Então, vamos até o final, um torneio com rebuy, micro limit, bem micro. Então vamos até o final das análises das mãos que o Neymar jogou e vamos ver como está a situação do jogo dele. Antes de eu começar, eu parei aqui, ó, numa mão de rei 5 de espada com ele, né, onde ele puxou esse pote aqui. Antes de eu começar, eu vou só fazer uma observação. Eu vi nos comentários ali que tinha gente falando, pô, esse na mira tá diferente porque a cara não tá batendo, só porque é o Neymar, não tá falando grosso, não sei o que lá. Eu acho que se bobear vocês têm razão mesmo. Então eu vou soltar o braço no Neymar, esse é o negócio. Vou falar o que tem que ser falado, Neymar, se prepara aí, irmão. Mas, brincadeira de lado, tem momentos em que ele fez coisas não tão grosseiras. Tem momentos em que ele jogou certinho, jogou direito, como nessa última mão, ele valobetou o river perfeito. E tem outros momentos em que realmente ele cometeu alguns erros. Mas, para colocar numa balança, né, vamos então soltar o braço. 7-5 off, Neymar não jogou. Valete 4 off, Neymar não jogou. Rei 9 de espada, de ouros, desculpa, Neymar jogou. Então, ó, qual é a situação nesse momento? Neymar tem 92 mil fichas, o blind é 350 a 700. Tem ficha pra cacete, tem muita ficha, tá com stack saudável. O que fazer quando seu stack está saudável desse jeito? Primeira coisa, se preocupe demais com as pessoas que estão à sua esquerda. Olhe para a sua esquerda e veja se não tem ninguém com 7 blinds, 8 blinds, 10 blinds. Porque se tiver e você quiser ficar abrindo toda hora, dando bet toda hora pré-flop, e esses caras forem all-in, você vai ter que pagar. Então toma cuidado. Por que você vai ter que pagar? Porque você não tem mais fold equity para 7 blinds, 6 blinds, 8 blinds. Normalmente, quando você já colocou 2 blinds no meio da mesa, ou 2 pontos alguma coisa, e um cara vai chovar, vai all-in de 7, 8 blinds, matematicamente você vai achar uma conta de pot odds ali que vale a pena a gente dar call, seja lá que mão a gente tiver, pelo quanto que tem no pot. Então, toma cuidado para você não ter que abrir com uma mão, para você não abrir com uma mão muito ruim e ter que pagar um all-in de um cara curto. Não é o caso dessa mesa que o Neymar está jogando. Por que não é o caso? Porque, primeiro, na esquerda dele tem um cara com 122 mil, depois um cara com 141, depois um cara com 57, depois um cara com 174, 87, 35 e 85. Então, a situação está ultra confortável para o stack. Só tem um cara aqui, ó, o Andrés Carreira, que está com 13 mil. 13 mil é 19 blinds, são 19 blinds. Então 13 mil é perigoso, mas mesmo assim, 19 blinds é blind pra caramba. O torneio inteiro é bem deep, esse torneio que o Neymar resolveu jogar aqui. Então, vamos lá. Blind 350 a 700. Neymar tá no meio da mesa. E o nosso amigo, que é o mais short stack da mesa, limpa 700. Pinga 350 a 700, ele resolve só dar call de 700. Primeiro, com você que está assistindo na Mira do Pro, desligue essa ferramenta do seu sistema de jogo. Não dê call, não dê limp, não limpa, não paga só o Big Blind. Quando você paga só o Big Blind, você abdica da chance de ganhar por colocar pressão de ficha nos outros. E isso vai te transformar em um jogador ultra deficitário. Não faça isso. Se você resolver jogar aquela mão, suba a aposta. Se você não souber se deve subir ou não, folda. Simplesmente isso, ok? Principalmente quando você está com o stack comprometido desse jeito, tá bom? Aí o Neymar vai lá com o rei 9 de ouros e pressiona aquele limper. Ele foi lá e fez 1.750. Dá para condenar? E não é que eu não vou bater forte, não. A hora que tiver que bater forte, eu bato forte. Mas também não vou ficar exagerando porque prometi pegar pesado. Não tem sentido. Rei 9 de ouros é uma mão que dá para pressionar um limper? Sim, dá. É uma mão forte para pressionar um limper o suficiente? Sim, é. O que tem que tomar cuidado, Neymar? O stack desse cara para trás. Ele tá com 12 mil fichas para trás. Tem chance dele, a mesa rodar em fold, chegar nele, ele é all-in? Tem. Você vai simplesmente foldar os 1.750, não pode dar call de jeito nenhum com um cara limpando e indo all-in de rei 9 de ouros. Se você tem rei 9 de ouros. Mas dá para pressionar? Dá. O que difere você fazer essa jogada ou não fazer essa jogada? E aí eu não posso opinar muito sobre isso. A diferença é se você já viu esse cara limpando outras vezes, dando limp outras vezes, dando call e foldando flops.
ou limpando e foldando pré-flop. Se você já viu esse cara fazendo, pressione ele como você pressionou. Se você nunca viu esse cara fazendo, não julgo que pelo stack dele seja uma boa oportunidade de você pressioná-lo de rei 9 de ouros, ok? Simples assim. Ele subiu, quando chegou aqui no botão, o Zepijanja deu call de 1750, fold do small, call do big que defendeu, e aí call do Andrés. Esse call do Andrés já indica uma coisa, muito bom esse cara não é, para estar limpando desse jeito, quer dizer, é ruim. Para estar limpando desse jeito, depois de ter dois caras dando call na pressão do Neymar, e ele vai lá e dá call também, ou seja, ele não estava de trapping, que a gente fala. Trapping é tipo, vou limpar de asas aqui para ver se eu arrumo umas fichas, não era isso, porque senão ele não ia deixar jogar contra 3 caras o asas agora. Então ele deve estar limpando de mãos ali medianas, de rei 8, dame 9, ase 7, ase 8, ase 9, valete 10 suited, dame 10 suited, algo por aí. Flop vem. Aí também, né, Neymar? Aí fica fácil, pô. Flop as 8 e 4, tudo de ouros. Aí é sacanagem. O Big, check. O Andrés, check. O Neymar vai lá e dá check. E o botão aposta 1.400 num pote de 815. Ou seja, eles construíram... Vamos voltar aqui, ó. Eles construíram um pote de 815 pré-flop. Todo mundo rodou em check depois do flop. E o botão vai lá e decide betar. Akari, tá certo dar check nesse flop com rei 9 de ouros? Na minha opinião, não. Você vai falar assim, como assim, cara? Eu flopei o nuts. Não, tem 3 caras na mão. A chance de você extrair valor desses 3 caras, que um deles tenha um as porque deu call pré-flop, que um deles tenha uma dama de ouros porque tá flush draw, um valete de ouros porque tá flush draw, uma trinca de 4 é possível que tá no range desses caras, uma trinca de 8 é possível que tá no range desses caras, a trinca de as não, porque senão teria voltado pré-flop. As e 8 é ultra possível de estar no range desses caras. Então, se a combinação do que você acertou, isso tem que sair da cabeça do amador. O amador, ele sempre pensa o seguinte, acertei, tô nuts, eu vou dar mesa aqui para enganar os outros. Às vezes essa mesa para enganar os outros, você não arruma mais nada. Então você tem que procurar dentro das possibilidades de carta que os outros tenham. Se você betar, você arruma ficha ou não. Se for um negócio que você não vai arrumar nada pela análise que você fez, aí não beta. Mas aqui é difícil de você chegar à conclusão que você não vai arrumar nada. Então o Neymar tinha que ter betado esse flop, não tinha que ter dado check, ok? Você deu sorte que o cara do botão ali foi lá e betou 1.400 num pote de 8,100. O Big vai lá e dá call. Quando chega aqui no Andrés, ele vai lá e dá mini raise nos 1.400. Ou seja, o Andrés é pior do que a gente esperava. Ele vai lá e dá mini raise. Ele faz 2.800 no bet de 1.400. Aí, nós temos outro cenário. Agora, vale a pena a gente ir all-in? Vale a pena a gente dar raise? Ou vale a pena a gente só dar call? Agora, vale a pena a gente só dar call. Por quê? Porque o cenário é diferente. Agora já mostraram que estão com apetite de apostar, de colocar a ficha no meio do pano, e agora a gente se posiciona como talvez eles pensando que a gente esteja flush draw, que a gente esteja com trinca, com medo do flush, mas na verdade nós estamos nuts. Ele flopou nuts. Então essa situação confortável demais para ele. Neymar vai lá e call. Perfeito, Neymar. Quando chega no botão, ele call e o Big Blind folda. Big Blind, então ele deu call de 1.400, esse flop foldou pro mini raise. Vai saber o que o homem deu call, né? Turn, rei de espada. O Andrés, que deu mini raise, já limpou pré-flop, deu mini raise depois do flop, ou seja, estragou a parada inteira. Ele vai lá e dá check no turn. O Neymar vai lá e dá check também. Quando chega no Zep Janja, ele vai lá e 1.400 de novo. Sem sentido nenhum, né? Aí o Andrés vai lá e call de 1.400. Ele deu mini raise no microbet do cara no flop e aí ele decidiu dar call só no turn. É um show de bizarrices. E agora, vale a pena dar call ou vale a pena dar raise? Agora voltamos ao cenário de quando a ação chegou no Neymar no flop. Para mim, vale a pena dar raise. Para mim, tá com muita cara que nego está com par, com flush draw, com algum tipo de draw, broca draw, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque o cara, quando ele beta 1.400 num pote de 13 ou de 17, o que ele tá falando é o seguinte, deixa eu ver mais uma, deixa eu ver se eu compro baratinho, ou então eu tenho um jogo desse tamanhinho. Ele não tá parrudão, não tá felizão. Então, se por acaso, dentro dessas possibilidades que eu acabei de falar, uma delas é que ele possa dar call, então vamos subir o pote. Vamos tentar arrancar mais ficha dos nossos oponentes. Um oponente tem 51 mil para trás, outro oponente tem 7 mil para trás. Então tem chance de arrancar mais. O Neymar vai lá e raise.
para 8.034. O size bet do Neymar tá certo? Sim, na minha opinião tá certo. Ele aposta um valor certo para tentar extrair uma quantidade de ficha certa. O que ele pensou, eu acho, é colocar o Andrés em all-in. Tem que pensar nisso? Não. Pensa mais em tipo, quanto que eu posso extrair daquele cara que tem 51 ali em cima? Porque o cara que tem 51 ali em cima, se por acaso ele tem algum jogo que ele vai te dar call turn e call river, você vai arrumar um mega de um potaço. Então 8 mil é muito? Não, tá bom, tá justo. Eu teria talvez feito tipo 5.750, 6.125, alguma coisa a mais. Mas é de se condenar? Não, dá medo de fazer 8 mil? Dá um pouquinho, né? Porque você fica com medo que os caras foldam. Mas, pela linha que vem sendo seguida, não tenho não existem muitas as chances de os caras foldarem. Infelizmente, o Zé Pijanja, que era o melhor cara para dar call pra gente, deu fold. Quando chega no Andrés, ele call. E aí ficou com 476 para trás, ou seja, tá de all-in já, né? River 4 de ouro, de espada, dobra o River, o que não é o melhor cenário possível, né? A gente tava nuts, agora a gente deixou de estar nuts. Mas tem 400 fichas num pote de 35 mil, então não tem mais análise nenhuma nisso. Aí ele vem de all-in, o Neymar vai lá e dá call, e o cara tem um sólido, um forte As e 9 off, sem ouros. É isso que os senhores enfrentam jogando micro no PokerStars.net. PokerStars é mole? Existe um negócio desse? Pela madrugada. E aí o Neymar puxou um pote enorme e foi para, mudou de assento aqui, ó, foi para 115.930 fichas e ficou gigantesco no blind 400-800. Tá certo? A próxima mão do Neymar é um blind 400-800, ele tá de UTG, ele tem dama-dama, sobe 1.760. É bom o valor 1.760 no blind 400-800? Sim, é bom, é justo. Tomou call do TG mais um, que tem 41 mil, todo mundo foldou. Flop valete 3 e 5, duas de ouros, ele não tem a dama de ouros. A Kari, no flop valete 3 e 5, eu abri dama-dama, eu devo CBtar? Sempre. Claro que você deve CBtar, para extrair do flush draw, para extrair do valete, para extrair dos pares médios, para extrair de 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, que continua se sentindo bem. E se por acaso o cara tem 5, 5, 3, 3, ou até vala, vala que não deu raise, ele vai te falar mais cedo ou mais tarde. Ou ele vai te dar raise agora, ele vai te dar raise no turn. E aí você reavalia. Então tem que betar para extrair ficha de mãos piores que o dama-dama. E aí o cara foldou, ele puxou um pote. Mas é isso. Então vamos terminar o 5º episódio do Na Mira do Pro aqui. Voltamos para o 6º episódio. Então peço a gentileza para vocês, se vocês estiverem gostando do nosso Na Mira do Pro temporada 6, curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo no Facebook e no YouTube, que a gente leva o poker para o maior número de pessoas possível. E vamos para o episódio 6 agora, que o pau vai quebrar. Abraço!